Olá, meus queridos irmãos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus. Continuando aqui a nossa playlist, e assim falava Kardec, hoje nós vamos falar um tema que se chama A Invenção do Espiritismo. Como muitos de vocês já sabem, não é? O fenômeno das mesas girantes, que eram as mesas que pulavam, giravam, sacudiam, né? Durante o século XIX, então 1800, esse fenômeno abalou Paris. Então, naqueles salões elegantes, com pessoas bem vestidas, né, da sociedade parisiense, com iguarias para serem saboreadas e bons vinhos a serem degustados, não é? Essas mesas girantes eram a sensação do momento. Então, todos acorriam para essas reuniões para assistirem esses fenômenos das mesas que pulavam, subiam, flutuavam, faziam de um tudo, não é? Então, como eu estou falando, elas pulavam, pairavam no ar e respondiam às perguntas através de batidas no chão. Ouçam aí. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por pancadas ou tipologia. Os golpes são produzidos por médiuns especiais, com aptidão para as manifestações físicas. Se ele quiser conversar com determinado espírito, é necessário fazer a evocação convencionando-se, por exemplo, um golpe para o sim e 2 para o não, dirigindo-se as perguntas ao espírito. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Esses fenômenos, não é? Das mesas girantes, eles intrigaram, não é? O nosso pesquisador chamado Rivail, não é? Hipólito Rivail, lembram dele? Não é? Então, ele era um cientista, como nós vimos no vídeo anterior. E esse fenômeno chamou a atenção dele. Rivail, por ser um cientista, ele não acreditava nessa história de danças de mesas girantes. Ele achava que ali tinha algum truque, não é? Que alguém manipulava, não é? Que alguém estava tentando enganar o povo. Então ele resolveu estudar o fenômeno com a finalidade de desmascarar essas pessoas. Ele bolou então um método de investigação científica, não é? Usou esse método e percebeu através desse método que por trás do fenômeno havia uma força inteligente, havia uma inteligência. Então ele se autoquestionou. Veja bem, a mesa é inanimada, é um objeto inanimado, não é? Então, se ela responde perguntas, tem alguma força inteligente por trás desse fenômeno que move a mesa e responde a essas perguntas. Estudando, não é? E pesquisando de forma mais aprofundada, o nosso amigo Rivail descobriu o quê? Que essa força que ele sabia que era inteligente, vinha da onde? Vinha dos fluidos dos espíritos desencarnados. Desencarnados? Ouçam aí. É comum os espíritos substituírem o termo morte por desencarnação, pois na terminologia espiritista os dois vocábulos são sinônimos. Todavia, pelo estudo aprendemos que morte significa extinção da vida física. Porém, a desencarnação refere-se à libertação espiritual, ou seja, o desprendimento do espírito ou alma do corpo físico, tendo um significado mais amplo. Geraldo Campete Sobrinho, em Morrer ou Desencarnar. Aproveitando desse fenômeno das mesas, não é? No princípio, Rivail ele começou a fazer perguntas, né, através de médiums para essas mesas, não é? E foram recebendo respostas desses espíritos desencarnados.
Além disso, também, ele começou a receber cartas do mundo todo, não é? Com respostas para as mesmas perguntas que ele fazia ali para aqueles espíritos parisienses. Então, ele perguntava algo para aqueles espíritos e mandava carta para os médiuns do mundo todo, que os médiuns respondessem também para ele. Com isso, ele juntou um grande número de material, não é, de dados, de respostas. Ele analisou todas essas respostas, comparou todas essas mensagens, sempre submetendo-as ao crivo da razão. E o que era esse crivo da razão? As respostas tinham que ter a mesma finalidade, para a mesma pergunta. Então, se ele perguntasse algo, ele tinha que juntar todas aquelas cartas e ver as respostas que davam o mesmo sentido para aquela pergunta. Após ele codificar todas essas respostas, não é? E que davam o mesmo sentido, ele fez o quê? Ele editou então o livro dos Espíritos e passou a assinar, como nós vimos no vídeo anterior, com o pseudônimo de Allan Kardec. A doutrina, então, não é, fundada por Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, do Céu e o Inferno e da Gênese, passa a trazer todo o seu caráter filosófico, científico e moral. Segundo Allan Kardec ainda, a doutrina espírita, ela possui alguns elementos de religião, dependendo do conceito que se dá para a religião. Em determinados conceitos, ela tem alguns elementos daquilo que se chama religião. Porém, em outros conceitos do que seja religião, a doutrina espírita não se enquadra. Entretanto, no Brasil, o espiritismo ele se revestiu com uma roupagem religiosa, pelo o fato do povo brasileiro ser muito ligado ao catolicismo, não é? A doutrina espírita no nosso país acabou se eivando dessa característica mais religiosa. Contudo, na visão kardecista, não é? Na codificação, na fundação da doutrina espírita pelo pensamento de Kardec, a proposta da doutrina é o quê? É unir a ciência com a religião, não é? Com a moral, como o próprio Kardec expressa nessas palavras. Ouçam aí. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado porque, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Allan Kardec, em um livro A Gênese. Assim, meus amigos, o nosso amigo Rivail, que virou Kardec, fundou a doutrina espírita, né? E sempre nos lembrando o seguinte: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então, sempre reforço, vamos buscar o conhecimento, o estudo, através dos livros básicos da doutrina espírita codificada por Kardec. Um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.